Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa aula de História. Professor William, do 8º A, 8º B e 8º C. Pessoal, eu estou aqui na tela, essa aqui é uma atividade que vai estar disponível para vocês lá no Facebook. Está disponível dessa forma. Vou ler as orientações que eu coloquei aqui. Ler o texto de apoio e responder as questões no caderno. Utilizar o texto de apoio. O assunto da nossa aula será Revolução Gloriosa de 1688. O texto para responder as perguntas vai estar disponível neste endereço, no site Toda a Matéria. Professor, qual que é o site para responder as perguntas? Vai ser este aqui. Este aqui. Esse é o site que vocês vão utilizar para responder as perguntas feitas lá no texto. Ok, pessoal? Então vamos dar início à nossa aula. Nós vamos falar um pouco sobre nós vamos utilizar uma reportagem dos dias de hoje que faz uma crítica à família real por ela não cortar gastos. E o principal grupo que critica isso é o parlamento. Então, o que nós vemos claramente nesse vídeo é a força do parlamento. Por quê? Porque demonstrando como o parlamento tem força nos dias de hoje na Inglaterra. No nosso segundo vídeo, nós iremos ver como se deu essa transformação. Como que o parlamento conseguiu conquistar essa força. Isso se deu através da Revolução Gloriosa. E por fim, nós vamos fazer um comentário de alguns pontos importantes sobre esse assunto, a Revolução Gloriosa. Então vamos dar início à nossa aula, pessoal. Em tempos de crise, todo mundo bem colaborar, certo? A Inglaterra é meio assim. A família real foi criticada por não participar efetivamente do corte de gastos. Não, essa senhora não é exatamente pobre, mas ela e o restante da família gastam demais e economizam de menos. Em 12 anos, as reservas reais caíram no equivalente a 124 milhões de reais para pouco mais de 4 milhões. De olho na gastança, a presidente do Comitê de Finanças do Parlamento disse que a monarquia precisa economizar como o restante do governo. 5% em 6 anos é muito pouco, disse a deputada. Os últimos anos foram de muita festa. Casamento do príncipe, o jubileu de ouro da rainha e, por último, o nascimento do bebê real. E olha que súditos e turistas não têm moleza. Para entrar no Palácio de Buckingham e dar uma olhada na casa e na riqueza da monarquia, paga-se pelo menos R$150. Até jornalistas a trabalho têm que dar uma contribuição à rainha se quiserem filmar o Palácio de perto, logo depois daquele portal ali. O conselho da Comissão de Gastos Públicos é fazer mais com menos. Correto, pessoal. Então nós vemos que o parlamento tem muita força hoje em dia na Inglaterra, e que é o parlamento quem controla os gastos. O que é importante observar é que nem sempre foi assim. Isso foi um processo que ocorreu muitos conflitos, que muitas pessoas morreram para que tivesse esse direito, o parlamento tivesse essa força. E é isso que nós vamos tratar agora. Em 1640, na Inglaterra, começa a Guerra Civil entre absolutistas e parlamentaristas, que dura 5 anos. Desde o começo do século XVII, a Inglaterra vem sendo governada pelos Stuart da Escócia, Jaime I e depois seu filho Carlos I. Os dois tentam aprofundar o absolutismo, quer dizer, concentrar o máximo de poder. O confronto com o parlamento acaba na Guerra Civil, que derruba o rei e leva ao poder Oliver Cromwell. Cromwell abole a monarquia e implanta uma ditadura pessoal. Sua principal política é fortalecer o comércio da Inglaterra.
Puxa, Vicente, olha, esse Cromwell derruba o rei, faz uma ditadura e ainda consegue deixar o filho dele no governo? Pra você ver. Agora, nessa época, o pessoal não reclamava dos negócios, não, viu? Pois é, olha, eu tava pensando, até hoje a gente lê sobre a rainha da Inglaterra. Então quer dizer que da época desse Cromwell pra cá, A monarquia foi restaurada. Exatamente. Foi. O filho de Cromwell não consegue se manter no poder. E os Stuart reassumem o trono. Em 1688, Jaime II, o último Stuart, foge para a França. Os revolucionários entregam o trono para o príncipe holandês, Guilherme de Orange. Com Guilherme, a Inglaterra adota a monarquia parlamentarista, onde o maior poder fica com o parlamento e não com o rei. A essa altura, a sociedade também já tinha criado garantias contra o poder absoluto. Você já ouviu falar no habeas corpus? Não, habeas corpus, nunca ouvi falar não, viu? Olha, precisamente não, só sei que é uma palavra de origem latina, né? Seria uma lei de liberdade pessoal? Isso mesmo, muito obrigado. É isso aí. O habeas corpus foi uma lei inglesa do século XVII que garantia a liberdade pessoal e que foi incorporada a muitas constituições em todo o mundo. E a herança que nós recebemos daquela época não termina por aí. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos para a nossa explicação, né? Para a gente ter uma compreensão dos pontos mais importantes. Nosso assunto é a Revolução Inglesa no século XVII. O que foi a Revolução Inglesa? Ela foi um movimento político, militar, religioso. E o que acabou acontecendo? A Revolução Inglesa, ela pôs fim ao absolutismo na Inglaterra, ou seja, aquela ideia de que o rei tinha todo o poder, poderia fazer de tudo, poderia mandar em todos e todo mundo tinha que obedecer. Isso terminou com a Revolução Inglesa. Isso quer dizer que deixou de existir o rei? Não, eles se transformaram numa monarquia parlamentarista. Isso foi um processo pacífico, tranquilo, as pessoas aceitaram numa boa? Não, houve guerra, houve conflito. As pessoas morreram por causa disso. E é isso que nós vamos ver a seguir. As fases da Revolução Inglesa. Como eu disse, houve uma guerra civil de 1642 a 1649. Então nós temos as tropas do rei, né, que eram os cavaleiros, que eram partidários do absolutismo, e nós temos as tropas do parlamento, que eram chamados de cabeças redondas, né? E liderados por Oliver Cromwell, que vencem essa guerra e matam o rei. Esse ponto aqui é muito importante, pessoal. Quando eles venceram a guerra, fortaleceram o parlamento, né, que eles queriam mais direitos para o parlamento, queriam que o rei ouvisse o parlamento. Quando eles fazem isso, só isso não é o suficiente. Eles resolvem matar o rei. Quando eles matam o rei, eles estão matando aquela ideia de que o rei era uma pessoa indicada por Deus, que tinha uma autoridade divina, acaba, porque uma pessoa que pode ser ferida, pode ser machucada, sente as mesmas dores que eu, essa pessoa perde aquele ar de divindade, perde aquele ar de sobrenatural, né? Então é isso que acaba acontecendo. Então quando eles mataram o rei, na verdade estava se encerrando essa ideia do absolutismo, né? Quem iria assumir o poder seria o Oliver Cromwell. O Cromwell, no período de governo dele, ele instaurou uma república. Uma república. O desenvolvimento no comércio foi muito grande, mas, porém, com o passar do tempo, o Cromwell se tornou uma pessoa radical, não ouvia mais o parlamento, tomava suas decisões sem consultar o parlamento e acabou se transformando numa ditadura. Então, novamente, o Cromwell se tornou tão autoritário quanto o rei. Cromwell se tornou tão autoritário quanto o rei. E, novamente, as pessoas, né, com o passar do tempo, começaram, após a morte do Cromwell, começaram a desejar a volta da monarquia. Mas não queria que voltasse naquela mesma situação, com aquele mesmo problema. Não queria o retorno do absolutismo.
O parlamento queria ser ouvido, o parlamento queria poder participar da vida política, certo? Então, o que acabou acontecendo? Para isso acontecer, eles fizeram o quê? Eles pediram garantias. E o que foi essas garantias? As garantias foi essa declaração de direitos. E foi o quê? Foi o Bill of Rights, que é uma declaração de direitos. Nessa declaração de direitos, o rei tinha que admitir, acatar, se sujeitar às leis do parlamento, do parlamento, às regras do parlamento, que é o que vigora até hoje. Por isso que a Inglaterra passou de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista. Ela continuou tendo rei, mas agora esse rei ele é obrigado a obedecer, a se sujeitar, a acatar as ordens do parlamento. Então, na verdade, quem tem força é o parlamento. Foi isso que nós vimos lá na reportagem. Quem está cobrando a rainha Elizabeth nos dias de hoje pelos gastos dela? É o parlamento. Isso é resultado dessa transformação histórica, pessoal. Então, a principal característica que acabou resultando da Revolução Gloriosa foi o fim do absolutismo, né? A burguesia assume o poder por meio do parlamento, se transforma numa monarquia parlamentar, continua existindo o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque ele existe, mas ele não tem mais o poder e a força que ele tinha antes no período do absolutismo. Pessoal, essa foi a nossa aula de Revolução Gloriosa, né? Na nossa próxima aula, nós vamos ver a influência da Revolução Inglesa na Revolução Industrial. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Correto, pessoal? Um abraço. Logo, logo nós estaremos retornando às aulas e tudo voltará à tranquilidade e normalidade. Um abraço a todos. Até a próxima aula.